Olá, meu amigo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a estenose valvar aórtica. Muitos perguntam se, quando eu abordo um paciente com doença valvar estenótica aórtica grave, se esse paciente tem ou não a indicação de intervenção. Então, hoje, quando nós pensamos em intervenção no contexto de uma estenose valvar aórtica, a gente pensa na troca valvar tradicional, a cirurgia aberta, onde você substitui a válvula aórtica doente por uma prótese biológica ou mecânica. E existe também uma possibilidade de tratamento percutâneo, ou seja, você colocar uma prótese biológica, o procedimento de TAV, a partir de estudo hemodinâmico. Mas veja, é preciso que a gente entenda quais são, quais são as orientações do Departamento de Imagem Cardiovascular em relação aos estágios de doença estenótica, tentando entender o que é classe 1 para indicação de intervenção, o que é classe 2A e o que é classe 2B. Vejam nesse slide, quando eu tenho um paciente com uma estenose aórtica importante. Reparem que ele apresenta velocidade máxima do jato obtido pelo contínuo, uma velocidade acima de 4 metros por segundo e um gradiente médio transaórtico acima ou igual a 40 milímetros de mercúrio. Essas duas variáveis identificam a estenose aórtica como grave. Mas observem que essa estenose aórtica grave, ela pode ser sintomática ou assintomática. A gente sabe que a doença valvar, ela pode ser dividida em estágios. Estágio A são aquelas condições onde o paciente pode desenvolver uma estenose aórtica, por exemplo, uma válvula aórtica bivalvulada, uma esclerose valvar aórtica. Já o estágio B é aquela estenose aórtica que já existe. Ela é leve ou moderada e ainda assintomática. O estágio C, eu já tenho uma estenose aórtica grave, porém, ela ainda se permanece assintomático. Esse estágio C, ele vai ser subdividido em C1 e C2. E a grande marca de divisão entre os dois, o C1 e o C2, será a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Se a fração de ejeção do VE estiver menor que 50%, eu vou chamar ele de estágio C2, é um estágio mais grave de doença, porém ainda permanece assintomático. E o estágio C1 é a estenose aórtica grave, assintomático, com fração de ejeção acima de 50%. E o estágio D é aquele onde eu já tenho uma estenose aórtica grave, já num paciente sintomático. E na estenose aórtica, esse estágio D, ele vai se dividir em 3 subestágios: D1, D2 e D3. Quem é o D1? É aquele paciente que tem uma estenose aórtica grave, sintomática, onde eu identifico uma área valvar aórtica menor do que 1 cm² e um gradiente médio acima de 40 milímetros de mercúrio. É o manjar dos deuses, era tudo que eu queria. Que é o estágio D2? É aquele onde eu tenho uma área valvar menor que 1 cm², porém o gradiente médio não ultrapassou 40 milímetros de mercúrio. Isso significa que possivelmente o músculo ventricular esquerdo é doente, eu devo ter uma disfunção sistólica. E esse grupo ele vai ser encaminhado ao eco de estresse farmacológico, utilizando a dobutamina em baixa dose, para a gente ver se, quando eu utilizo a baixa dose de dobutamina, se eu tenho incrementos do gradiente médio. E o estágio D3 é a chamada estenose aórtica de baixo fluxo paradoxal. É aquela condição onde eu tenho um aumento da minha impedância válvulo-arterial. Então, veja que bacana nessa apresentação. Quando a minha estenose aórtica é grave, identificando velocidade máxima acima de 4 metros por segundo e gradiente médio acima de 40, a primeira pergunta, ele é um sintomático, ou seja, ele já é um D1, ou ele é um assintomático? Lembrando que, se ele for um assintomático grave, ele pode ser C1 ou C2.
Reparem que se ele for estágio D1, não há o que discutir. A troca valvar tradicional é classe 1. Mas repara, se a estenose aórtica é grave e ele é assintomático, ele é estágio C. Repare que, se ele tiver uma fração de ejeção menor que 50%, ele é o chamado estágio C2. Então, eu já tenho indicação de troca valvar, é classe 1. Se esse paciente fosse submeter a uma outra cirurgia do coração, ele também será classe 1 para troca valvar. Agora, reparem, se esse paciente tem uma estenose valvar aórtica grave, onde você identificou que a velocidade máxima do jato era maior ou igual a 5 metros por segundo, o gradiente médio transvalvar, se ele está acima de 60 milímetros de mercúrio, e se existe um baixo risco para intervenção cirúrgica, ele é classe 2A para intervenção. Repara que se esse paciente fez, por exemplo, um teste ergométrico, e esse teste ergométrico mostrou um comportamento doente da pressão arterial, por exemplo, uma queda da pressão arterial intra-esforço, isso é uma condição patológica, e ele é classe 2A para intervenção. Agora, observem, nós sabemos que o comportamento da estenose aórtica normal é incrementar mais ou menos 0,3 metros por segundo na velocidade máxima do jato aórtico. Isso pode acontecer ao ano. Então, se eu tiver uma variação de velocidade acima de 0,3 metros por segundo ao ano e eu tiver baixo risco cirúrgico, isso é classe 2B de indicação de intervenção. Agora, vamos para a parte mais importante. Para aqueles pacientes que tinham uma estenose aórtica, onde eu tinha uma velocidade entre 3 metros por segundo e 3,9 metros por segundo. Veja, se o paciente for sintomático, a primeira coisa que eu devo olhar é a fração de ejeção. Se ela tiver menor do que 50%, eu vou fazer o eco de estresse com dobutamina em baixa dose, para tentar identificar o estágio D2. Vou usar baixas doses de dobutamina e vou ver se o gradiente aumenta. E aí identifica a verdadeira estenose aórtica. Já se a fração de ejeção não está menor que 50, eu já sei que eu posso estar de frente do estágio D3, que é aquela onde existe o aumento da impedância válvula arterial. E aí, se eu confirmar isso, eu vou fazer o checklist, vou avaliar tamanho de cavidade, volume diastólico final indexado, ERP, grau de disfunção diastólica e o mais importante, para que você possa fazer o diagnóstico do estágio D3, a pressão arterial sistólica no momento do exame tem que estar abaixo de 140 milímetros de mercúrio. Então, observem que tanto no sintomático, onde a fração de injeção estava menor ou igual a 50%, ou maior, as duas condições, é classe 2A para intervenção. E reparem, já o paciente com estenose aórtica, estágio B, assintomático, só será classe 2A para intervenção se ele for fazer alguma outra intervenção cirúrgica no coração. Aí eu aproveito e também troco a válvula aórtica. Então vejam que hoje é muito bem definido o momento correto da intervenção. Existem momentos onde você é obrigado a trocar a válvula, onde nós identificamos como classe 1. Existem momentos onde você pode trocar a válvula, isso é uma orientação de especialistas com notório saber. Existem aquelas condições onde você talvez possa fazer um acompanhamento mais próximo desses pacientes. Espero que vocês gostem. Um grande abraço